Não é que tá tudo tranquilo. Você não. joga com menos pressão, Exatamente. né? Se você tira um pouquinho de pressão de um jogo seu, já Olha ajuda o caminho muito. da turma que está brigando contra o rebaixamento. A gente vai usar como nota de corte do Santos até o Goiás. Considerando que o Curitiba, embora matematicamente ainda não esteja, é uma questão de tempo. E nesse momento, os times mais ameaçados são do Santos até o Goiás. Então a gente tem o caminho do Santos, Botafogo fora, Santos com 42 pontos, Botafogo fora, Fluminense em casa, Furacão fora e na última rodada o Fortaleza em casa. O Vasco vai visitar o Cruzeiro, confronto direto, provavelmente sem torcida. Parabéns, torcida organizada do Cruzeiro. Olha o que vocês conseguiram. Depois o Furacão fora, aí o Corinthians em casa, o Grêmio, que caminho duro do Vasco, cara. Por isso que eu falo e dessa o Bragantino vitória. em casa. Por isso que eu falo dessa vitória. Que caminho duro. Ele pode até ser, dessa turma, o time que está jogando melhor, junto com o Santos, né? Talvez, né? Mas ele tem o caminho mais difícil. Não Mais tenho dúvida. difícil. Aí o Bahia pega o Corinthians fora, jogo dificílimo, o São Paulo em casa, o América fora e na última rodada o Galo. Caminho também muito duro do Bahia, muito tortuoso. E pela bola que o time está deixando de jogar é preocupante. Exato. Aí o Cruzeiro pega o Fortaleza fora, o Vasco em casa, o Goiás fora, o Furacão em casa, o Botafogo fora e o Palmeiras em casa. Tem 32 jogos, né, o Cruzeiro. Ele tem esse álibi positivo, né? Porque a derrota pro Coritiba no sábado realmente foi muito dura, além de todos os episódios lamentáveis que a gente já comentou aqui. E o time tem caído de produção, né? Parece que tem sentido cada vez mais a parte mental também. De jogo, é um dos times que tá junto com o Goiás, na minha opinião, é o que tá jogando menos. Tá jogando menos dentre esses. Cara, mudança de treinador também é agora. muito difícil fazer projeção, cara. Você consegue plugar a classificação do campeonato pra gente? É muito difícil fazer projeção. É mais fácil falar do que já aconteceu. Né? O Corinthians chegou a 44 pontos. Não, é verdade, cara. O Corinthians deu uma respirada, acho que não cai mais. Verdade, Não, o Corinthians... O Internacional tá quase. O Santos tá conseguindo respirar. Mas tem um jogo a mais, né? Vasco Vocês tem acham 40 que o Fortaleza pontos. entrou na briga contra o rebaixamento? Boa pergunta, Porque cara. tem o número mágico é 45, né? Seria. Não se sabe Não é- ainda. pode ser Qual 48 número, também, pode né? ser- não se sabe ainda. Tá muito difícil. Cruzeiro, Bahia, Vasco e Santos hoje são os times mais ameaçados. É isso. Né? Para não estarem na 17ª e 18ª colocações ao final do campeonato. Mas isso não quer dizer que Internacional e Fortaleza também não tem que abrir o olho, né? Tem. Principalmente o Inter. Muita qualidade individual. O Grêmio caiu com o Douglas Costa, com o Rafinha, com um monte de gente de qualidade Essa qualidade também. tem que ter colocada no jogo. Bom, vamos agora ao sofrimento do Bahia. Que tá tentando, assim, aquele jogo que vai marcar a reação e não consegue, né? Ontem... O ponto foi importante, os pontos foram importantes. É verdade, vou fazer como o torcedor do Vasco fez ontem no gol do Paê, assim, ó. Uma respirada aliviada, porque o gol do Paê de falta aos 48 minutos do segundo tempo foi dramático, né? Mas não foi uma boa atuação, o Vasco jogou mal mais uma vez, mas o mais importante foram os 3 pontos, a vitória. E com ela, o Vasco ficou agora a 3 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro no Z4. O Cruzeiro tem 37 pontos ganhos, o Vasco está em 15º lugar, com 40 pontos ganhos, mas tem um jogo a mais do que o Cruzeiro. São 4 jogos sem perder, não é ruim a campanha do Vasco nos últimos jogos. 4 jogos sem perder, 3 vitórias consecutivas e antes um empate. Lembrando, então, o Vasco venceu o América Mineiro 2-1, tinha vencido o Botafogo Clássico por 1-0 e antes vencido o Cuiabá, lá em Cuiabá, na Arena Cuiabá, por 2-0, né? Agora, engraçado, se fala que a campanha do Vasco é muito ruim, que o time não vem bem, mas olha, o Vasco tem a 5ª melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. Da 7ª, ele pulou para a 5ª colocação com essa vitória, 57,1% de aproveitamento. Quer dizer,
a campanha foi muito ruim no primeiro turno. A campanha do segundo turno é digna, né? 5º lugar no segundo turno, o Vasco poderia estar almejando coisas bem melhores se tivesse feito a mesma campanha no primeiro turno. Agora tem a data FIFA, né? E o Vasco tem aí um bom tempo para se preparar para o jogo, acho que é o mais importante desse segundo turno, dessa reta final. Justamente o jogo adiado da 33ª rodada contra o Cruzeiro. Quarta-feira, dia 22 de novembro, no Mineirão, em Belo Horizonte. Quer dizer, o Cruzeiro é vida ou morte, para empatar com o Vasco no número de pontos, tendo um jogo a menos. E para o Vasco é para se distanciar aí 6 pontos do Cruzeiro. Eu fiz aqui uma pesquisa, né, com nossa data ESPN. A última vez que o Vasco tinha feito um gol de falta foi há mais de um ano, quase um ano e meio. Dia 24 de junho de 2022, na Série B, vitória por 3-0 contra o Operário do Paraná em São Januário. Gol do Carlos Palacios aos 50 minutos, parecido com esse do Paê, né? Do segundo tempo. É o Vasco que agora tem tempo para se preparar, mas vamos ouvir o que falou o técnico Ramon Dias após o jogo. Ele estava bastante decepcionado com a atuação ruim do Vasco.